E aí, vamos bater um papo sobre um momento de virada total na história, a crise do Antigo Regime. Foi um período que, basicamente, demoliu o mundo feudal e construiu as fundações do mundo em que a gente vive hoje. Uma verdadeira revolução na política, na economia e, principalmente, no jeito de pensar. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo se conecta. Para a gente entender essa transformação toda, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa vendo como o poder se centralizou, depois como isso virou absolutismo, aí a gente explora a economia que sustentava tudo isso, o mercantilismo e como ele levou à expansão marítima. E para fechar, a gente vê a revolução do pensamento que começou a questionar tudo isso. É uma coisa levando a outra, uma verdadeira reação em cadeia. Então, tudo começa com o fim de uma era. O Estado moderno não surgiu do nada, né? Ele é fruto direto da bagunça em que o mundo feudal se meteu, especialmente depois das crises do século XIV. No meio do caos, as pessoas começaram a procurar uma nova forma de organização, mais estável, mais segura. E aqui a gente consegue ter uma ideia do tamanho dessa mudança. É um antes e depois impressionante. A gente sai de um poder todo fragmentado, espalhado na mão de um monte de senhores feudais, e vai para um poder concentrado numa única figura, o rei. A igreja, que mandava em tudo, perde espaço para a soberania do monarca. E a economia, que era superlocal e baseada na agricultura, se abre para o capitalismo comercial. É uma virada de chave completa no jeito de administrar o poder. Tá, mas como é que o rei conseguiu fazer isso? Foi por estratégia. Um jogo de interesses muito bem jogado. O rei se colocou ali no meio do campo como a solução para todo mundo. Para a nobreza que estava perdendo força, ele ofereceu proteção e privilégios. Para a burguesia, que estava crescendo e queria um mercado único para fazer negócio, ele ofereceu leis, moedas e tarifas padronizadas. O resultado? A nobreza abriu mão do poder político e a burguesia abriu o bolso. E o rei usou tudo isso para construir um Estado forte, sob seu controle. E claro, essa união não foi só na base da conversa, não. Ela foi consolidada no campo de batalha. Guerras como a dos 100 anos, entre França e Inglaterra, ou a Guerra das Duas Rosas, na própria Inglaterra, foram fundamentais. Elas serviram para enfraquecer de vez os nobres locais, que se matavam entre si, e abriram o caminho para o poder do rei se tornar supremo. A mesma coisa aconteceu na Espanha, com a Guerra de Reconquista, que unificou o país. Certo? Então, o poder está finalmente centralizado nas mãos do rei. E qual a consequência direta disso? A gente entra na era do absolutismo. É o sistema político que nasce dessa grande unificação. O que é o absolutismo, afinal? A ideia é bem simples e, ao mesmo tempo, muito forte. Todo o poder do Estado, e quando a gente fala todo, é todo mesmo, tá? Criar leis, julgar, executar, tudo se concentra em uma única pessoa, o rei. A autoridade dele era, em teoria, absoluta, inquestionável. E como é que se mantinha um poder desse tamanho? Bom, um cara chamado Nicolau Maquiavel basicamente escreveu um manual de instruções. Ele deu conselhos bem práticos, separando a política da moral religiosa. Para Maquiavel, o poder não vinha de Deus, mas de um cálculo frio e estratégico. Ele ensinava quando ser duro e quando ser generoso para manter o povo e os nobres na linha. Mas não dava para governar só na base da estratégia. Era preciso uma justificativa mais elevada. E aí, do outro lado, a gente tem a ideologia que sustentou o absolutismo. A teoria do direito divino dos reis. Pensadores como Jacques Bossuet defendiam que o rei era um representante de Deus na terra. Então, desobedecer ao rei não era só um crime político, era um pecado. Pensa só no poder que essa ideia dava ao monarca. E se a gente pudesse resumir tudo isso em uma única frase, seria essa, atribuída a Luís XIV, o rei Sol da França: o Estado sou eu. Mais claro que isso, impossível. Não existia uma separação entre a pessoa do rei e o que era o Estado. Ele era a própria encarnação da nação. Esse foi o ponto máximo do absolutismo. Beleza, um Estado forte, um rei com poder absoluto, mas e o dinheiro para bancar tudo isso? Exércitos, palácios luxuosos, uma multidão de funcionários, isso tudo custa uma fortuna. A resposta para essa questão foi um conjunto de práticas econômicas que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo era o motor econômico do absolutismo. A ideia central era que a riqueza do mundo era limitada, como se fosse um bolo de um tamanho fixo. Para um país pegar uma fatia maior, o outro inevitavelmente ficaria como menor. Por isso, o Estado se metia em tudo na economia, para garantir que a sua nação levasse a melhor nesse jogo. E como eles faziam isso na prática? Seguindo algumas regras de ouro.
A principal era manter a balança comercial favorável, ou seja, exportar o máximo possível e importar o mínimo. Para isso, criavam altas taxas para produtos estrangeiros, o famoso protecionismo. Outro ponto era conquistar colônias para extrair recursos de graça e vender produtos. E, acima de tudo, o objetivo era acumular ouro e prata, que era a medida da riqueza de um país. E o interessante é que cada nação aplicou essa receita do seu jeito. A Espanha, que deu a sorte de encontrar montanhas de ouro e prata na América, focou só em acumular esses metais. A França, por outro lado, investiu pesado na produção de artigos de luxo para exportação. Já a Inglaterra apostou suas fichas em ter a marinha mais poderosa, controlar as rotas comerciais e desenvolver sua indústria têxtil. Essa busca desesperada por metais preciosos, por novos mercados, por matérias-primas, tudo isso nos leva de forma bem lógica ao próximo passo da nossa história, a expansão marítima. Afinal, se a riqueza estava lá fora, era preciso ir buscar, né? E aí começou uma verdadeira corrida pelos oceanos. Portugal saiu na frente, tentando dar a volta na África para chegar nas tão sonhadas Índias. A Espanha, para não ficar para trás, apostou na ideia meio maluca do Colombo de ir pelo oeste. Para botar mais fogo ainda nessa disputa, a queda de Constantinopla em 1453 fechou as rotas de comércio por terra. Em pouquíssimas décadas, o mapa do mundo conhecido foi completamente redesenhado. Bom, a gente já viu o Estado mudar, a economia mudar, o mapa do mundo mudar, mas e o pensamento, a cabeça das pessoas? Enquanto tudo isso acontecia, uma outra revolução, talvez a mais profunda de todas, estava em curso no campo das ideias. A questão que fica é essa. Com o mundo virando de cabeça para baixo tão rápido, como a maneira de pensar das pessoas acompanhou tudo isso? A resposta para essa pergunta está em uma nova e poderosa ferramenta: a razão. A grande virada cultural começa com o humanismo. O foco sai de Deus, o teocentrismo medieval, e se volta para o ser humano, é o antropocentrismo. A vida na Terra passa a ser valorizada por si só, não só como uma passagem. E a verdade deixa de ser algo apenas revelado pela fé para se tornar algo a ser buscado ativamente através da razão e da observação do mundo. Essa citação do Erasmo de Roterdã captura perfeitamente o espírito da época. É a ideia de que o ser humano não é um ser passivo, mas alguém com um potencial imenso de se moldar, de se aperfeiçoar pelo conhecimento, pela sabedoria. Quase como se pudesse se tornar um pouco divino por seus próprios méritos. O humanismo preparou o terreno e aí veio o iluminismo, que pegou a razão e a transformou numa verdadeira arma contra o antigo regime. Cada um dos pilares daquela velha ordem foi atacado. Montesquieu criticou a concentração de poder do rei. Rousseau disse que o poder não vem de Deus, mas do povo. E Adam Smith veio para demolir a lógica do mercantilismo, defendendo menos intervenção do Estado. Foi um desmonte intelectual completo. E aqui a gente termina com uma reflexão. O iluminismo criou um conflito que não tinha solução. Se a razão, e não mais a fé ou a tradição, é a nova fonte da verdade e da legitimidade, como um sistema inteiro baseado no direito divino dos reis poderia se sustentar? Por quanto tempo um rei poderia continuar reinando de forma absoluta? A resposta para essa pergunta, bom, ela viria com o barulho das revoluções.